Nós estamos estudando sobre algumas questões aqui na nossa comunidade, neste ano de 2014, questões que mexem com a gente. Temos desenvolvido aqui a cada domingo um tema diferente, justamente para que a gente possa crescer, entender o que Deus quer de nós, o que Deus propôs para nós. Nesta semana, lendo a palavra, meditando a respeito de tudo que a gente já tratou aqui, quero aproveitar hoje, que é uma noite especial de ceia do Senhor, para a gente tratar sobre este assunto e entender um pouco mais do que é a vida que Jesus propõe para nós, propôs para nós. Que tipo de vida é essa? Aquele papo que a gente ouve de abrir mão de nossas vidas por Jesus, será que isso é verdade ou é lenda? Aquela história de mostrar Jesus para as pessoas, isto é real, isso pode acontecer ou é fantasia? Eu disse aqui de manhã que existem pessoas hoje que para expressar, para dizer que servem um Deus, tem gente hoje tatuando no próprio corpo frases do tipo: Deus é fiel, Jesus é maravilhoso, Deus é amor. Mas quando você olha para a vida destas pessoas, elas não são uma referência de um cristão. Aliás, até falta de entendimento, falta de leitura bíblica, porque a Bíblia ensina, num dos livros, os 5 livros principais da Bíblia, do Velho Testamento, no livro de Levítico, a Bíblia ensina que nós não devemos fazer marcas em nosso corpo. A NVI trouxe a tradução: não façam tatuagens no seu corpo. Deus não quer isso. Ou seja, Deus não quer que eu venha marcar o nome dele, ou escrever o nome dele na minha pele, para mostrar no braço, no peito, na perna, que ele é o meu Senhor, que ele é o meu Salvador. Eu preciso aprender a mostrar isso através de minha vida. Por isso, nesta noite, quero estudar com os irmãos qual vida que Jesus propôs para a gente. O que Jesus propôs para nós? Como eu sempre digo aqui, ninguém nunca foi obrigado a aceitá-lo como Senhor e Salvador. A gente que recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente entende que nós, como seres humanos, pecamos, e por causa do nosso pecado, nós fomos afastados de Deus. É interessante que na raiz da Escritura, no livro de Gênesis, a Bíblia mostra, ensina que, nós já estudamos sobre isso este ano aqui, apenas para lembrar, que Adão e Eva, mesmo humanos, eles conseguiam enxergar Deus com estes olhos, iguais aos que nós temos. A Bíblia diz que em todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus passava pelo paraíso e eles viam e conversavam com Deus. A vida que Deus propôs para o homem estava ali expresso em Adão e Eva. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu grande amor, Ele deu liberdade para o homem, e apenas o que Deus pediu para o homem é: olha, existe uma árvore que você não deve comer do fruto dessa árvore. Porque no dia que você comer desse fruto, infelizmente você vai morrer. Interessante que, à luz da Bíblia, Adão e Eva comeram do fruto, mas não morreram. Não morreram nesta vida humana que nós temos. Mas espiritualmente, naquele instante, eles morreram. Eles foram afastados de Deus, eles foram tirados da presença de Deus. Eles passaram a habitar nesta terra, o pecado entrou no coração do homem, o homem desobedeceu. E por causa de sua desobediência, Deus é santo. E naquele momento, ou até aquele momento, Adão e Eva viviam em santidade diante de Deus, como homem e mulher, seres humanos, que podiam enxergá-lo, que tinham vida espiritual, mas de repente essa vida acaba, morre. Porque na hora que a serpente se apresenta para Adão e Eva, ela usa, ou o diabo usa essa expressão, está na Bíblia: Deus disse que vocês vão morrer, mas na verdade vocês não vão morrer.
Na verdade, vocês vão ter conhecimento, e realmente eles tiveram conhecimento do que é bem e do que é mal. Mas naquele momento que comeram, eles ouviram a voz do inimigo, desobedeceram a um pedido ou ordem, como queiram entender, de Deus, e foram afastados de Deus. Naquele momento o homem morreu espiritualmente. O homem, Adão tinha um contato com Deus, mas esse contato com Deus passou a ser como esse contato que nós temos aqui hoje. A gente sabe que Cristo está aqui, Ele mesmo garantiu, está escrito na sua palavra, onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou presente. Então a gente sabe que Jesus está aqui nessa noite, como esteve de manhã e como está em todos os cultos, em todos os lugares que as pessoas se reúnem no nome dEle. Mas a gente não pode vê-lo. Não podemos vê-lo com estes olhos que nós temos, mas a partir do momento que nós entendemos que, como Adão, nós somos pecadores, nós nos afastamos de Deus, nós saímos do propósito de Deus, estamos longe ou estávamos longe de Deus. É certo que, claro, foi inventado pelo próprio inimigo religiões que prometem levar o homem a Deus, religiões que exigem sacrifícios para Deus, religiões que levam as pessoas a se tornarem inimigas, religiões que levam pessoas a odiar umas às outras, religiões que convencem pessoas a colocar bombas no seu próprio peito e explodir num determinado lugar, matando outras pessoas, religiões que cobram das pessoas por aquilo que Deus faz gratuitamente, religiões que desvirtuam a Bíblia e ensinam mentiras, ou pegam partes da Bíblia e querem transformar mentiras em verdades. Felizmente, por isso que eu sempre digo aqui, eu não gosto de religião, eu odeio religião. Na verdade, ultimamente até eu estou meio cansado de igreja também. Porque igreja ultimamente está se tornando um negócio de comércio, de gente chata, de gente que uma quer ser melhor que a outra, uma quer dominar sobre a outra. Pastores que são controladores, que querem controlar tudo, dominar tudo. Gente que não está satisfeita com um cargo, que quer sempre crescer. Gente que a cada dia está querendo se tornar acima daquilo que Deus chamou ele para ser. Enfim, hoje em dia a igreja, não a igreja de Cristo, mas a igreja evangélica está ficando um negócio meio chato. Por isso, nesta noite quero estudar sobre a essência dessa vida de Jesus em nós. O que representa essa vida de Jesus em nós? Existe uma grande diferença em dizer que é cristão e ser um cristão. Todo mundo hoje diz que é cristão. Todo mundo hoje se apresenta como evangélico. Muitos no Brasil se apresentam agora como evangélicos. Como eu digo sempre aqui, tem muita gente que está trocando de religião. Ele era católico, agora ele é crente. Ele era espírita, agora ele é crente. Ele era Seixo do Iê, ele era uma outra religião, agora ele é crente. Mas na verdade, ele trocou apenas de religião. Não entendeu-se o que foi proposto por Deus através de Jesus. Mesmo porque à luz da Bíblia, e eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela se cumpre. Se a Bíblia não se cumprisse, haveria até um ponto de nós desconfiarmos dela. Mas a Bíblia tem se cumprido. A Bíblia tem ensinado que no final dos tempos, destes dias que a gente está vivendo, aconteceriam guerras, rumores de guerras, aconteceriam terremotos, pestes, pessoas passariam fome, morreriam de fome. A Bíblia diz que no final dos tempos, pais matariam filhos, filhos se voltariam contra os seus pais. Ou seja, o amor das pessoas estaria esfriando. E o pior é que isso está acontecendo dentro da igreja, ou daqueles que se dizem igreja. A verdade é que a gente vive um tempo difícil. Muita gente hoje não entendeu o propósito do Evangelho em sua vida. Felizmente, a humanidade que Jesus veio trazer vida, a vida de Deus, a humanidade hoje não quer a vida de Deus.
Porque receber a vida de Deus implica em deixar esta vida na terra, em abrir mão, e não é algo que Deus impõe, é algo que Deus apresenta. E nós, como seres humanos, temos o privilégio, temos a possibilidade de decidir o que nós queremos, ou o que nós queremos, para nós. O que nós desejamos para nós. A verdade, meus irmãos, é que neste tempo difícil que a gente vive, muita gente que está dentro da igreja ainda não entendeu o que é ter vida de Jesus dentro dele. Já falei aqui várias vezes, tem gente hoje que trata este momento ápice do evangelho, a comunhão da ceia, trata como se fosse algo normal. Se eu participar, participei, se eu não participar, não tem problema. E algumas coisas que nós vamos ver aqui hoje mostram o contrário disso. A verdade é que na Bíblia existem vários textos que mostram, e que revelam, e que querem trazer entendimento para nós, para a gente entender o propósito de Deus através da vida de Jesus. Eu falo vida de Jesus, a vida eterna que Ele propôs, morrendo na cruz por mim e por você. Quando a gente entende e a gente acredita na palavra, como eu disse há pouco, porque Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. A Bíblia tem relatos de mais de 500, 600 pessoas o viram ressuscitado. Teve gente que inclusive, como Tomé, disse, olha, eu só vou acreditar que é Jesus se eu puder tocar nas feridas de sua mão. E Jesus, quando se apresentou, disse para ele, Tomé, está aí, você quer tocar, toca. Ou seja, as pessoas viram que esse Jesus ressuscitou e estas pessoas também viram Jesus voltando para a glória. Naquele instante que eles ficaram perplexos de ver Jesus subindo, os anjos que estavam ao lado disseram para aquelas pessoas, ei, por que vocês estão olhando ele subir? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Do jeito que ele está subindo, ele vai voltar. E a volta de Jesus está cada vez mais próxima. A cada dia que se passa, aproxima-se, a Bíblia se cumpre, as coisas estão acontecendo. A Bíblia previa que no final desses tempos, o amor que as pessoas teriam por Deus, ele se esfriaria, ou talvez até, como a própria Bíblia ensina, muita gente não entenderia. Como Adão não entendeu e Eva também não. Eles tinham tudo no paraíso, eles tinham vida, a vida de Deus estava neles. Mas infelizmente, por causa daquilo que eles ouviram, eles foram tentados e aquela tentação os levou a sair da presença de Deus. Aquela tentação os afastou de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos lá de Roma e serve para a gente, você que geralmente gosta de anotar, anote aí, Romanos capítulo 5, no versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Mesmo livro de Romanos capítulo 5, versículo 18, Paulo escreveu: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Por Adão o pecado entrou no mundo, por Jesus o pecado foi arrancado das nossas vidas. Por isso que Paulo, falando aos romanos, este ato de Jesus nos justifica diante de Deus e nos traz vida. Agora, para entender essa vida, Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21, Paulo também escreveu: a lei que existia antigamente, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, fosse destacada, aquilo que nós fizemos, os nossos erros. Mas onde aumentou o pecado, diz a palavra, transbordou a graça. E para que isso aconteceu? Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida, vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, quando eu entendo que Jesus me propôs esta vida de Deus, porque veja, a palavra diz
que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador não recebem porque querem. Eu agora quero. Jesus disse que quem convence é o Espírito Santo. E quando a gente recebe Jesus como Salvador, tomamos essa decisão, nos batizamos, a gente nasce para uma nova vida. E nessa nova vida, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando a gente reconhece este sacrifício de Jesus, quando a gente se reporta a Deus em Cristo Jesus, Deus olha para nós, vê o sangue de Jesus, claro que espiritualmente falando, sobre nós, que nos purifica de todo pecado. E isso nos aproxima novamente de Deus. Ótimo, legal. Aí a gente recebe essa vida e essa vida começa a abrir a nossa mente. A gente começa a entender coisas que a gente não entendia antigamente. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, a sabedoria humana, ela é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque as pessoas que estão no mundo, se elas não tiverem esta unção do Espírito para desvendar os seus olhos, elas jamais enxergariam a verdade da palavra. E por que a gente enxerga essa verdade da palavra? Porque Jesus teve misericórdia e trouxe vida para nós. Essa vida de Jesus nos leva a entender coisas que nós não entendíamos. Por isso Paulo, em Romanos capítulo 6, ele escreve. Então o que a gente vai dizer? Então, nós vamos continuar pecando para que essa graça aumente? De maneira nenhuma. Aí ele diz, nós os que morremos para o pecado, como é que a gente pode continuar vivendo nele? Se eu morri para o pecado, como é que eu continuo pecando? Alguma coisa está errada. Versículo 3 de Romanos 6, Paulo diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, a morte dele trouxe vida. Versículo 4, portanto, nós fomos sepultados com ele, na morte, de que forma? Por meio do batismo. A fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também a gente viva uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 12, 13 e 14, Paulo diz, portanto, irmãos, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. De que forma que ele domina? Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, como quem estava morto e voltou a viver. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ou seja, a minha vida agora serve para justificar diante do Senhor. Versículo 14 ele diz, pois o pecado não os dominará. E por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Mas aí Paulo escreve nesse mesmo texto, quer dizer, então, porque eu estou na época da graça, eu posso então pecar? Eu posso viver nessa vida e fazer o que eu quero e tal? Aí eu venho, peço perdão, Deus perdoa, aí eu peco de novo, venho, peço perdão, Deus perdoa, aí eu venho, peco, Tem gente que vive nessa vida. E gente que vive nessa vida não entendeu o que Deus propôs para ele. Deus usou de misericórdia para conosco, Deus nos deu Jesus, Jesus morreu na cruz por nós. A partir desse momento que a gente recebeu essa vida espiritual novamente. E a única coisa que a gente não tem dessa vida espiritual novamente é a visão de ver Deus. Porque o resto Deus tem se revelado, Deus tem se manifestado em nós. O seu Espírito está habitando em nós, o seu Espírito capacita as nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós para nos capacitar e nos levar para perto de Deus. Agora, se eu continuo vivendo a mesma vida, então eu não entendi o que foi proposto. Eu continuo vivendo a mesma coisa, então eu troquei só de religião. Eu ia lá, agora eu vou cá. Ou eu ia cá, agora eu vou lá. Jesus veio trazer desta vida espiritual. E interessante que isso não é de hoje. Já na época de Jesus, haviam muitas pessoas que estavam perto dele, próximo dele. Porque onde Jesus estava, haviam curas, sinais de maravilhas, havia paz,
os demônios fugiam. Onde Jesus estava, as pessoas eram alimentadas. Mas muita gente, infelizmente, que foi atrás de Jesus, foi atrás de Jesus, aquele Jesus que estava fazendo alguma coisinha por ele. Continuavam cegos, continuavam mortos, cegos espiritualmente, mortos espiritualmente. Como hoje existe muita gente dentro da igreja que ainda está morto. Ele não entende o chamado de Deus para ele. Ele não entende o propósito de Deus para ele. Ele não entende a vida de Jesus que foi dada para ele. Ou seja, a pessoa que tem vida dentro de si mesmo, mas ele está morto. Morto nos seus pecados, morto nos seus delitos, vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, da mesma forma. Já naquela época acontecia isso. Eu quero ler um texto com vocês. Por favor, se você trouxe sua Bíblia, abra aí no livro de João, capítulo 6. Texto muito conhecido também, muito falado. João capítulo 6, e se houver alguém ao seu lado sem Bíblia, por favor, reparta com ele. Reparta, claro, a leitura da palavra, tá? Não vai rasgar a Bíblia no meio e dar metade para ele. João capítulo 6. Se você olhar nos capítulos anteriores, Jesus já tinha feito milagres, maravilhas. Havia acontecido no dia anterior uma multiplicação de pães. O povo estava ali há alguns dias ouvindo Jesus. Jesus lança um desafio para os seus discípulos ficaram sem saber o que fazer. De repente encontram um rapaz que tem lá peixes e pães, chama ele, Jesus abençoa, eles começam a distribuir peixe e pão para todo mundo. Mais de 5.000 homens, se a gente contar mulheres e crianças, daí uns 15, 20 mil pessoas, foram alimentadas, sobrou daquele alimento. As pessoas ficaram maravilhadas. Como é que pode, de 5 pães e 2 peixes, milhares de pessoas serem alimentadas? Então, por causa desse milagre, as pessoas começaram a seguir Jesus. Opa, já vi que esse cara aí, ele é diferente, ele deve fazer alguma coisa a mais. No outro dia, Jesus, versículo 25 de João 6. Jesus tinha passado para o outro lado do mar, em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando que chegaste aqui? Versículo 26, Jesus, conhecendo o coração deles, respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27, Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele, no Filho do Homem, colocou o seu selo de aprovação. E eles, ainda sem entender, perguntam, 28, para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que a gente precisa fazer? Jesus respondeu clara e simplesmente, 29, a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Versículo 30, então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos, este Filho do Homem, este que tem o selo, a aprovação do Pai, e creiamos em ti? O que farás? 31, eles disseram para Jesus: os nossos antepassados, eles tiveram um grande sinal, eles comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Aí 32, Jesus responde declarando: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34, então disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus declara, 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Só até aí, deixa aberto, daqui a pouco a gente lê um pouquinho mais. Se você consegue entender nas entrelinhas,
Jesus dizendo para eles: escuta, eu sei porque que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês comeram bem ontem, vocês querem comer de novo. Vocês estão aqui porque vocês estão interessados nessa vida aqui. Eu quero trazer para vocês uma vida diferente, a vida do Pai. Eu sou o pão que desceu dos céus. Vocês têm que ter a minha vida, essa vida que Deus quer trazer para vocês, vem através de mim. Se você olhar nas entrelinhas, a gente não tem tempo para ler todo o texto, você vai ver que aquelas pessoas começaram a questionar umas às outras, falando: escuta, mas a gente conhece, ele não veio do céu, esse cara aqui é filho de José e Maria, a gente conhece os irmãos dele. Jesus, então, vendo aquele burburinho todo, volte aí, João 6:53 agora. Jesus diz para eles o seguinte: eu lhes digo a verdade. Veja, estou falando de gente que estava seguindo Jesus. Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Bom, mas eu estou vivendo, eu estou aqui respirando, que vida que ele está falando? Eu tenho vida. Não, você não tem vida. Nós somos, ou pelo menos aqueles que não tinham Jesus, eles são como mortos vivos. Gente que está vivendo nesta terra, mas está morto espiritualmente. Ele não tem Deus. Ele não tem nem ideia do que Deus representa para ele. Aí Jesus diz no versículo 54: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55, Jesus diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, este permanece em mim e eu nele. Versículo 57, Jesus diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, este aí vai viver pela minha causa. 58, este é o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados, ou os antepassados de vocês, comeram maná, aquele pão que desceu, mas morreram. Jesus diz: mas quem se alimenta, ou aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. 59, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O que acontece? Versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos dizem: dura é essa palavra, quem pode suportá-lo? 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus então diz: isso, o que eu disse há pouco, os escandaliza? 62, o que vai acontecer se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Versículo 63, Jesus diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse há pouco, escritas, são espírito e vida. 64, contudo, há alguns de vocês que não creem. Claro, porque Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. 65, e prosseguiu: é por meio, ou é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. 66, depois de Jesus falar isso, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. 67, Jesus pergunta então aos 12 que ficaram: vocês também não querem ir? 68, Simão Pedro, na sua impetuosidade, responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só dele. Interessante que Jesus está falando o seguinte: vocês, os seus antepassados, vocês precisam entender alguma coisa. Os seus antepassados comeram um pão que desceu do céu, mas aquele pão alimentou naquele dia, acabou, eles morreram. O que Deus está propondo para vocês é trazer um pão que vem dos céus, e este pão, quando vocês comerem dele, vocês vão ter vida. Aí eles dizem: bom, então dá desse pão. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo.
se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não vai ter vida em si mesmo. Aí a cabeça dos caras entraram em parafuso. Lembre-se, eles estavam mortos espiritualmente. Eles falam, pô, como é que pode? Nós vamos comer a carne dele, beber o sangue dele? Ele desceu do céu, como assim? Se ele, a gente sabe que é filho de José, Maria, se ele anda por aí, esse cara acho que é louco. Eles começaram a entender isso. Aí Jesus fala, então, se vocês permanecerem em mim, se vocês se alimentarem de mim, vocês terão vida, essa vida de Deus, essa vida que Adão e Eva tinham antes de pecar. Essa vida que eu vou trazer para vocês, Jesus estava dizendo na cruz do Calvário, ele estava dizendo que ele iria morrer na cruz. Mas aí aqueles homens, eles olharam para isso, a sua mente fechada, travada, olhando somente ou entendendo somente o que se passa nessa dimensão, Jesus querendo trazer a dimensão espiritual para eles, e eles entendendo só essa dimensão, eles vivendo aqui nessa vidinha que muita gente vive hoje, vidinha de trabalho, de ir para casa, vidinha de ir para casa, para o trabalho, e não passa disso, não cresce. Eu estou falando de gente que está na igreja, gente que tem a vida, ou pelo menos deveria ter a vida de Deus dentro de si, a vida de Jesus. Jesus está dizendo para eles assim, vocês precisam dessa vida, vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam ter a vida de Deus, só com a vida de Deus é que vocês vão entender o que Deus tem proposto para vocês. Quando ouviram isso, muitos disseram, essa palavra é muito dura. Muita gente que vai à igreja hoje, quando a gente fala assim, você precisa parar de pecar, você precisa parar de mentir, você precisa parar de roubar, você precisa parar de vir para a igreja e sair da igreja e ir para um motelzinho, você precisa parar de praticar sexo antes de casar, você precisa parar de ficar enganando os outros, você precisa parar de ficar enganando você mesmo. As pessoas ouvem isso e falam, nossa, dura é essa palavra. Porque Jesus disse, aliás, um dos apóstolos disse, está escrito na palavra, no final dos tempos as pessoas iriam procurar pregadores falsos, mestres, segundo a Bíblia, que iam ensinar para eles, ou dizer para eles coisas que eles gostariam de ouvir. Tipo, você vai ser abençoado, você vai ser rico, você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser o tal, Deus vai te falar, eu tenho uma palavra profética para a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história, mas se você não tomar um posicionamento e fugir do pecado, não vai acontecer nada. E para ter esse entendimento, eu preciso ter vida, a vida de Deus. Jesus deixou claro aqui, aqueles que me amam, eles vivem pela minha causa. Jesus inclusive sabia quem ia ser salvo ali e quem não ia. Jesus sabia quem ia o seguir e quem não ia. A gente tem falado aqui várias vezes neste ano. Existe uma multidão hoje atrás de Jesus, mas discípulos mesmo são poucos. Havia um monte de gente. Sobraram 12. Jesus fala, escuta, vocês também não querem ir embora? Um deles, como eu disse, Pedro disse, Senhor, para onde a gente vai? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, o que é essa vida que Deus propôs para nós em Jesus? É contrária ao que a gente vive no mundo. A gente vive hoje numa zona de conforto muito grande. Eu tenho dito aqui, a gente vive num país abençoado. Politicamente falando, deixa a desejar. Como nação abençoada. Porque nesse momento, lá na África, gente como nós que se reúne, os caras estão invadindo, queimando a igreja, fechando a igreja e queimando a igreja com as pessoas dentro. Nessa hora no Irã, tem gente que está sendo morta porque ele diz, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. E como a gente mora no Brasil, é tudo fácil, sossegado, a gente vive nessa zona de conforto, parece que o povo precisa sofrer para entender a vida de Jesus. Me permita dizer isso. Muita gente hoje em dia está brincando de igreja. Não entendeu o propósito de Deus para ele. Existem pessoas que estão dentro da igreja hoje que vivem pecando. Eu sei que todo mundo comete erros, eu também tenho os meus. Mas tem pessoas que se dizem cristãs e continuam na prática dos mesmos pecados. Continua nos vícios, continua nos enganos, nas mentiras.
achando que pode enganar o pastor, a igreja, mas a Deus ninguém engana, porque Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Existe hoje muita gente na igreja vivendo traição, mentira. Existe muita gente na igreja hoje hipócrita, achando-se mais santo que os outros. Existe muita falsidade hoje no meio da igreja. Existe na igreja, pasmem vocês, muita gente que ainda é escrava do pecado. Ou seja, mortos vivos. Gente que está viva nessa dimensão, mas espiritualmente está morto. E eu entendo essas pessoas que estão mortas porque elas tratam a obra de Deus, a presença, a pessoa de Deus como displicência, com descaso. Gente que se vir a igreja veio, se não vir, tanto faz. Coisa que, como eu tenho dito aqui, antigamente a gente ia na igreja terça, quinta, sábado, domingo de manhã na escola bíblica e domingo à noite. O culto antigamente começava às 7h30 da noite, terminava às 10. E a gente ia embora feliz para chegar no outro dia e trabalhar. Hoje, por causa dessa comodidade, não se faz muito, não se tem muito mais compromisso de viver essa comunhão. É uma pena. Eu não me conformo hoje de ver coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Eu não me conformo com gente que se diz cristã, mas ainda é parecida com aquele que está lá fora e não tem Jesus. Eu não me conformo ainda de gente que se diz cristã, tem os mesmos valores que as pessoas lá fora têm. Praticam a mesma justiça que lá fora se pratica. Eu não me conformo de ver algumas coisas, até na minha vida. Não me conformo de ver que em mim, às vezes, eu falo algumas coisas diante de Deus e não consigo cumprir. Eu não me conformo com isso. Tenho pedido a Deus para me ajudar, para mudar, para crescer. Não me conformo que tem gente que se diz cristã e não consegue perdoar o outro. Não consegue amar o outro. Não consegue conviver com outros. Não me conformo com isso. Eu estou falando de gente que diz que tem a vida de Jesus em si. Sinceramente, eu não acredito. Porque a vida de Jesus traz entendimento, novo nascimento. A vida de Jesus traz nova consciência, novos valores. Valores de família, como a gente viu há pouco com essas crianças. A gente discutiu ontem dos ministérios à tarde com os irmãos, os poucos que vêm, sempre os mesmos e os poucos que vêm. Mas ainda assim, com estes poucos e sempre que vêm, a gente ainda conversa algumas coisas. E a gente chegou à conclusão ontem que nós, como homens sacerdotes do lar, precisamos, principalmente para quem tem filhos pequenos, se dedicar um pouco mais em ensiná-los, em cuidar deles. Porque como a gente viu, daqui a 10 anos, alguns vão ter 15, 20, 17, 18 anos. O que serão da vida dessas crianças se nós continuarmos vivendo essa vida que a gente vive? A gente diz que ama a Deus, mas a gente não mostra que ama a Deus. A gente diz que mudou de vida, mas as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar Jesus em nós. Aliás, como Jesus disse, acompanhe aqui, João capítulo 8, 31, Jesus disse para os judeus que estavam acreditando nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Versículo 33, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Jesus respondeu: eu digo para vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, 36, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. João capítulo 12, 25, Jesus também diz: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. 26, Jesus deixou claro: quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará.
Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 14, 23, Jesus respondendo questões que estavam perguntando para ele, ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 24 de João 14, Jesus disse: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Agora, como eu disse aqui há pouco, tem gente que ouve isso e fala: não, essa palavra está muito dura, esse negócio, não, isso aí não é para mim, não preciso ouvir isso. Beleza. Na época de Jesus aconteceu. João 12, 42, muitos dos líderes dos judeus que creram em Jesus, creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Eles acreditavam no que Jesus falava, mas não queriam viver. Por quê? Porque eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. É simples, e tem muita gente hoje assim. Eu prefiro a aprovação dos meus amigos, eu prefiro a aprovação das pessoas, eu prefiro viver essa vida. Apesar de eu estar na igreja e tal, eu prefiro continuar essa vida. Meu irmão, você está se enganando, me desculpa te dizer isso, eu quero te dizer isso com amor nessa noite, você está se enganando. Nós precisamos mudar de vida. A Bíblia diz que Jesus procura a gente que o adore em espírito e em verdade. Jesus procura a gente que o ame. E não o ame porque é aquilo que ele pode fazer, e não o ame porque tem medo de ir para o inferno, porque se eu não servir Jesus eu vou morrer, vou para o inferno. Não, ame porque entendeu que ele trouxe vida em Cristo Jesus. A vida que Deus queria para nós, ele trouxe através de Jesus, e nós podemos por livre e espontânea vontade viver esta vida, ter esta vida dentro de nós, mostrar esta vida para as pessoas. O próprio Senhor Jesus disse, João capítulo 7, versículo 37 e 38, no último importante dia de festas, Jesus levantou e disse, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu um dia estava com sede de Jesus e me entreguei a Ele com 15 anos de idade. Quando eu tive entendimento, fui batizado com 15 anos de idade, e desde então eu tenho sede de Jesus. Aí ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quer dizer, cadê os crentes de hoje que tem essa água viva dentro dele? Que aonde chega as pessoas notam, não é por causa da tatuagem, não é por causa da camiseta, Jesus, rei e tal, é por causa do seu estilo de vida. O que falta hoje é gente que tem essa fome de Deus. Como eu disse de manhã, hoje, talvez quando você pegar o pão, o cálice, encorajo você a encarar isso de uma forma diferente hoje. A olhar e pegar esse pão como se estivesse pegando mesmo parte do corpo de Jesus. Na hora de mastigar, lembrar o que ele passou na cruz. Pior, ele já passou. E ele passou isso para nos dar vida. A vida que a gente pode ter diante de Deus já nessa terra. Porque a vida eterna, ela é continuação desta. É lógico que lá nos céus o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é corrupto será incorrupto. Mas isso quando chegarmos lá. Todavia, desde já, a gente pode ter esta vida de Jesus em nós. Para encerrar aqui nesta noite essa ministração, o Senhor Jesus, numa das escritas de João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, Jesus fala para João, versículo 10, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Versículo 12, Jesus diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, para encerrar, Jesus propôs vida espiritual para mim, para você. Que vida é essa? É uma vida totalmente diferente do que a gente vive no mundo. Pô, mas agora eu não vou poder isso, pô, mas agora eu não vou poder aquilo, pô, mas, pô. Não. Você pode fazer o que você quiser. Eu posso fazer o que eu quero.
Mas por ter vida espiritual, eu prefiro estar na presença de Deus, ter comunhão com os meus irmãos, falar de Jesus para as pessoas. Como? Falando de Jesus, não. Elas enxergando Jesus em mim, vendo o meu estilo de vida, vendo como eu era e como eu sou hoje. Ah, mas você trocou de religião? Não. Eu conheci um Deus vivo, que se importou tanto por mim, que morreu na cruz para trazer a vida de Deus novamente para mim. Quero ler um texto para encerrar com os irmãos, por favor, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Aleluia. A partir do versículo 11, João descreve o seguinte, uma visão espiritual que ele teve. Ele disse: depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Versículo 12: vi também os mortos, grandes e pequenos. Guarde bem esta expressão do texto, guarde no teu coração. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Parênteses, pausa, ou seja, eu entendo que tudo que a gente faz está registrado diante de Deus. Por isso, fala para a pessoa da sua meu irmão, toma cuidado com o que você faz, porque tudo que você faz está registrado diante de Deus. Versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, a tradução dessa palavra para o português quer dizer inferno, entregaram os mortos que neles havia. Os mortos e cada um, foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14, após isso, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Só até aí. Interessante isso. Vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Deus. Haverá um julgamento final, que muita gente acredita que não vai haver, mas vai acontecer porque a Bíblia diz que vai acontecer. E nesse dia vão ser abertos os livros. E aqueles que estão em Cristo Jesus, que receberam dessa vida, que têm esta vida, vai ser aberto um outro livro, o livro da vida. E quando Deus estiver julgando toda a humanidade, Ele vai olhar nesse livro da vida e ver o meu nome, e creio que o seu, se você tem Jesus como Senhor e Salvador e recebeu desta vida, escrito lá. E escrito o seguinte: todos os seus pecados foram perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. De livre e espontânea vontade, não é isso que vai estar escrito, eu que estou aqui viajando, tá, irmãos? De livre e espontânea vontade, ele recebeu esse Jesus, ele entendeu e quis desta vida, Pai. E por causa deste desejo, os seus pecados foram perdoados. Ele mudou o seu estilo de vida. Ele era morto, mas agora ele recebeu da sua vida. E por isso o seu nome está no livro da vida. Eu sou obrigado a receber Jesus, a virar crente? Lógico que não.
Ao contrário disso, posso fazer o que eu quiser. Só que um dia haverá um julgamento e Deus vai julgar tudo o que nós fizemos. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não passarão por este julgamento. Estes passarão da morte para a vida. Mas tem gente que morreu e além dessa morte ainda vai ser lançado no lago de fogo. Por quê? Porque ele preferiu. Como aqueles homens que viram Jesus e falaram: ah, Jesus, essa palavra é muito dura, eu quero viver a minha vida. Escuta, mas você está morto. Eu não estou trazendo para você uma religião nova. Eu estou trazendo para você aqui a vida do Pai. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu corpo e da minha carne, bebe do meu sangue, esse tem vida. Eu quero te trazer esta vida. Mas aí muita gente olhou e falou: não, essa palavra é muito dura, ser assim é difícil. E viraram as costas e foram embora, e sobraram os 12, e Jesus falou: vocês não querem ir também? Graças a Deus por Pedro, que olhou e falou: Jesus, só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde a gente vai? A gente crê que o Senhor é o Filho de Deus, o enviado do Pai. E eu espero que nessa noite Deus encontre aqui em nosso meio gente assim, que olhe para si e fala: eu preciso mudar. Não de religião, eu preciso mudar de vida. Eu quero receber esta vida. Eu não quero mais ficar distante de Deus, eu quero estar perto de Deus. Quero desfrutar da presença de Deus. E o legal disso tudo é que Ele está aqui com a gente nessa noite.